Olá, pessoal. Vamos aqui a uma resolução de um exercício do Enem 2012 que compara dois pensamentos filosóficos, um da antiguidade grega e outro já da Idade Média, tá? Esse exercício, então, tem o primeiro texto que menciona o Anaximenes de Mileto, que diz que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e ainda mais condensadas transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Ou seja, o Anaximenes de Mileto é um dos filósofos que tenta compreender a origem dos elementos naturais a partir de um elemento fundamental que ele aponta seria o ar, e que o ar, então, apresentado em diferentes estados, né, mais ou menos condensado, daria origem a essas outras formas, né? Ou seja, a terra, o fogo, a nuvem, a água, tudo derivaria do ar. Então, toda a essência da natureza estaria contida nesse elemento fundamental. Tá? Outros filósofos desse período, né, que são os filósofos pré-socráticos da escola de Mileto, eles apontavam que seriam outros elementos, né? O fogo como elemento transformador, a água como elemento fundamental, o átomo, né, que é uma ideia já mais abstrata, né, de que todos os elementos têm um componente, né, uma partícula fundamental, mas no caso do Anaximenes de Mileto seria o ar. Bom, aí no texto 2, você tem o seguinte: Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face dessa concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos quatro elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão imprecisão de querer ancorar o mundo numa teia de aranha. Bom, o Basílio Magno, um filósofo medieval, ele recorre então não a um elemento da natureza, né, mas a Deus como fonte originária, ou seja, ele vai, né, num pensamento mais teológico e inclusive critica esses filósofos da antiguidade por tentar ancorar a compreensão da natureza em um dos elementos, né? E aí inclusive menciona, né, o Demócrito na questão da concepção, né, do átomo. E aí você tem o seguinte, né, aqui na leitura dessa questão. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. As teses de Anaximenes, filósofo grego, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teórica que, alternativa A, eram baseadas em ciências da natureza, nas ciências da natureza. Bom, no caso do Anaximenes, sim, porque ele recorre a um elemento da natureza. No caso do Basílio Magno, não, porque ele recorre a um discurso teológico, né? Ele aponta para Deus como fonte, né? Se afasta dessa ideia que nós entendemos como uma ideia da natureza. Inclusive, se a gente for pegar aqui no enunciado, algumas pessoas vão até questionar se o que ele faz pode ser colocado como uma explicação, né, uma tese racional. Mas é uma tese racional por quê? Porque tem uma racionalidade, tem uma lógica, né? Ele vai argumentar em torno da ideia de Deus, mas de uma forma que não se baseia necessariamente numa crença cega, tá? Mas num discurso que tem uma lógica, tem uma racionalidade, tá? Então, é isso. A racionalidade não necessariamente precisa ser a negação da existência da religião. Tome muito cuidado com isso. B. Refutam as teorias de filósofos da religião. Não, porque no caso do Basílio Magno ele se alimenta dessa ideia. Então aqui o item B estaria incorreto. C. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas. Porém, o Anaximenes de Mileto
ao buscar uma explicação num elemento natural ao invés de um elemento religioso, porque veja bem, ele não explica que esse elemento, né, o ar no caso, ele não explica essas transformações com base, por exemplo, em algum tipo de mitologia que implique, né, em uma divindade ou que explique isso a partir de alguma forma de lenda. Ele parte de um argumento que é uma transformação física, natural. Então, por isso que não pode ser o item C. D. Postulavam um princípio originário para o mundo. Sim, a sua maneira, cada um deles aponta, né, um princípio de origem, né, no caso do Anaximenes, o ar, no caso do Basílio Magno, né, ele recorre ali à ideia de Deus, né? Então, aqui no caso, o item D trata do argumento deles, né? O que eles buscam é tentar explicar ali uma origem, né, para o mundo. E aí defendem que Deus é o princípio de todas as coisas. Bom, isso caberia para o texto 2, né, do Basílio Magno, mas não caberia como explicação aqui para o primeiro texto, né, do filósofo Anaximenes de Mileto. Beleza? Então, essa questão aqui do Enem 2012, alternativa correta, alternativa D. Essa formatação aqui de questão com essa ordem de alternativas estava no caderno azul, tá, da prova daquele ano. Então, fica aqui a resolução dessa questão. Então, vamos depois para as próximas, tá bom? Então, até mais.